Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora à nossa terceira aula teórica de progressão geométrica. Então, para a gente entender legal todos esses conceitos que eu vou colocar aqui para vocês, coloquei um exemplozinho de uma progressão geométrica para a gente poder enxergar melhor todas essas propriedades. Veja que a nossa ideia é sempre tentar relacionar com o PA, que ajuda a gente a entender esses conceitos que aparecem aqui em PG. Primeiramente, lembre-se que em PA nós trabalhamos como encontrar um termo central, ou seja, como é que eu faço para encontrar um termo que está exatamente no meio de outros dois. No caso da progressão aritmética, nós fazíamos a média aritmética, só que no caso da progressão geométrica, nós fazemos aqui a média geométrica, aqui está, ó. Então, ao fazer a média geométrica, você consegue encontrar esse camarada. Mas, Pedrinho, como é que eu faço para calcular a média geométrica? Não copie ainda não, que a gente ainda vai ver alguns detalhes. No caso da média aritmética, nós somávamos e dividíamos por 2. No caso da geométrica, nós multiplicamos os termos e tiramos a raiz quadrada. Então, aqui está. Então, eu pego o termo anterior, multiplico pelo termo posterior, e depois fazemos o quê? Tiramos a raiz quadrada. Só que eu não gostaria que vocês copiassem ainda isso que eu acabei de colocar aqui. Primeiro vamos testar essa ideia que eu coloquei para vocês. Vamos lá. Meu termo de referência é esse cara. Eu falei para você que tirar a média geométrica é a gente multiplicar dois camaradas e tirar a raiz. Então me ajude. Quanto que é 4 vezes 16? 64. Raiz quadrada de 64? 8, um número que estava ali. Olha que legal. E veja que você tem a liberdade de, voltando a mesma quantidade de casas e avançando também, sempre esse resultado é o mesmo. Ou seja, se eu voltar 2 e avançar 2, o resultado continua. 2 vezes 32, 64. Raiz quadrada de 64, 8. 1 vezes 64, 64. Tira a raiz de 64, 8 também. Então veja que sempre que você volta a mesma quantidade x de casa e avança a mesma quantidade x de casa, esse resultado se mantém. Agora, a média geométrica em si, ela traz problemas no caso de algumas progressões geométricas, por causa do seguinte: veja que aqui eu tenho uma progressão geométrica cuja razão é positiva. Porém, e se a razão for negativa? Pedrinho, eu lembro pela videoaula teórica anterior que quando a gente tem uma PG negativa, os sinais ficam trocados, ou seja, eu tenho uma progressão geométrica alternada. Isso mesmo. E olha o que teremos aqui. Vamos dizer que tenhamos isso daqui, ó. Razão menos 2. Aqui fica negativo, positivo. Aqui ficaria negativo. Aqui ficaria positivo. Negativo, positivo e assim sucessivamente. Isso se a razão fosse menos 2. Agora vai lá, tira a média geométrica, 4 vezes 16, 64. A raiz de 64 continua sendo mais 8, e não menos 8 como teríamos aqui. Então veja que a média geométrica em si acaba trazendo problemas. Só que para evitar esse tipo de problema, o que eu vou fazer? Eleva ao quadrado dos dois lados. Ao elevar ao quadrado dos dois lados, nós teremos que o termo central ao quadrado ele é igual ao produto dos extremos, ou seja, ele vai ser igual ao produto do anterior pelo posterior, sempre na mesma quantidade de casas. Porque ao elevar o termo central ao quadrado, independe o sinal que aparece aqui para mim. Porque se for positivo, ao elevar ao quadrado, continua positivo. Se for negativo, ao elevar ao quadrado, continua positivo. E não teremos mais problemas com sinais. Então, toda vez que você for pensar no termo central, note que ele sempre ao quadrado equivale ao produto dos extremos, tudo bem? Então vamos anotar essa ideia aqui, já está anotada por sinal. Agora, uma notação especial. No caso da PA a gente viu que para avançarmos os termos, temos sempre que somar o mesmo valor. E para voltarmos, temos que subtrair o mesmo valor. No caso da PG, nós também temos essa ideia. Se quisermos avançar, nós multiplicamos o mesmo valor. Agora, se eu quiser voltar, nós
Dividimos o mesmo valor, cujo valor nós chamamos de razão. Agora, quando temos uma quantidade de termos ímpar consecutivos, a nossa referência é sempre o termo do meio. Então aqui está, termo do meio x, termo do meio x. Nós vimos em PA que para ir para frente eu somo. No caso de PG, para ir para frente eu multiplico pela razão. Então olha aqui, multiplicando pela razão, x vezes q. Multiplicando pela razão novamente, x vezes q vezes q, x vezes q ao quadrado. Pronto. Então veja que nós ganhamos potências da razão ao avançar. Aqui é a mesma coisa, x vezes q. Pedrinho, mas se para frente em relação a esse x você multiplica, para voltar a gente faz o quê? Divide. E nós teremos aqui os seguintes resultados, olha. Se nesse caso nós temos aqui x, para voltar eu tenho que dividir pela razão. Ou seja, dividindo x pela razão, eu vou ter x sobre q. Dividindo esse x pela razão, eu vou ter o quê? X sobre q. Agora, pega esse x sobre q e divida pela razão novamente. Olha o seu resultado. X sobre q ao quadrado. Então, a partir do meio, você aumenta o seu produto pela razão e voltando você divide pelas potências da razão. X sobre q ao quadrado, ao cubo e assim sucessivamente. Lembrando, tudo isso em relação ao termo central. Olha, tudo isso em relação a um termo que está exatamente no meio. Fica muito simples você trabalhar com essa ideia. E veja que quando ele coloca, por exemplo, um tipo de questão, o seguinte, ele fala que o produto de 3 termos consecutivos de uma PG vale, por exemplo, 27. Qual o termo central? Ué, se o produto desses 3 vale 27, na hora que você multiplica, a razão corta. Sobra para a gente que x ao cubo é igual a 27. Qual o valor de x? 3. Então, isso é uma das aplicações que a gente vai ver. Veremos mais ainda, com muito mais detalhe, nos nossos exercícios, tudo bem? Só quero que você lembre o seguinte, quantidade ímpar de termos consecutivos, a sua referência é o do meio. Para ir para frente, multiplica a razão, para voltar, divide pela razão. Agora, esse cara aqui é muito importante, que é a soma dos termos de uma PG. Felizmente, a gente só vai ver a demonstração disso daqui na próxima videoaula, beleza? Essa não rola porque acaba perdendo muito tempo. Porque o essencial é você realmente conhecer essa fórmula e ela não é tão assim dedutível, beleza? A gente tem um trabalhinho braçal para entendê-la direitinho. Mas a montagem dela é fácil. Olha, toda vez que você for somar os termos de uma PG, sempre escreva o primeiro termo. Sempre escreva o primeiro termo. Você vai multiplicar esse cara por uma fração. E como é que você monta essa fração? Simples. Basta escrever a razão menos 1 em cima e embaixo. Razão menos 1 em cima e embaixo. Até agora está fácil? Primeiro termo, fração. Razão menos 1, razão menos 1. Como estamos trabalhando com soma de PG, basta elevar essa razão aqui de cima à quantidade de termos que você vai somar. Pronto. Essa é a nossa fórmula da soma dos termos de uma PG. Primeiro termo, razão menos 1, e a quantidade de termos nessa razão aqui de cima. Então perceba que para somar os termos de uma PG, você precisa de 3 informações. Quais informações são essas? Você precisa do primeiro termo, você precisa da sua razão, e, além disso, você precisa da quantidade de termos, do número de termos. Veja que é até mais fácil do que na PA, porque na PA você tinha que encontrar o último termo para depois você fazer o cálculo aqui da sua PA. Ou seja, primeiro termo mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Aqui você não tem a necessidade de encontrar o último termo. Basta você o quê? Me falar quantos termos você quer somar, qual o primeiro termo e qual a razão aqui dessa PG. Pronto, você consegue calcular essa soma, basta utilizar essa relação. E a gente vai ver, obviamente, aplicações dela dentro dos nossos exercícios. Não perca, é importante você também acompanhar as nossas aulas de exercício e também a lista de exercício que está aqui abaixo para você poder baixar. Agora, soma de infinitos termos de uma PG.
Como é que a gente faz para calcular esse camarada aqui? Cara, olha que coisa mais engraçada. Você somar infinitos valores e esse resultado dá um único camarada. Qual é a lógica disso? Imagine o seguinte, olha. O tamanho deste quadro, vamos colocar que ele tem 2 metros, tudo bem? Sendo assim, se ele tem 2 metros, eu sempre vou andar metade do que falta para chegar do outro lado. Bem, 2 metros? Então vou andar metade. Andei 1 metro. Outra metade, meio metro. Outra metade, 25. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Perceba que os termos que eu estou criando com as distâncias que eu ando equivalem a uma PG cuja razão está entre 0 e 1. E toda vez que você tem uma PG cuja razão entre 0 e 1, essa potência vai tender a 0. E olha que engraçado, à medida que eu vou andando essas metades, a soma de todas essas distâncias se aproxima do quê? Do tamanho do quadro, que é esse o nosso objetivo. Então perceba que somando infinitos termos de uma PG, eu consigo chegar em um valor limite. Essa soma converge para um certo valor, tudo bem? E essa PG convergindo para um certo valor, a gente consegue encontrar esse cara. Olha aqui, ó. A gente não falou que quando a razão está entre 0 e 1, a minha potência não vai para 0? A potência indo para 0, observe aqui. Quanto que é Q elevado a N? Já vimos que vai para 0. O limite dela vai para 0. Bem, então vai ficar para a gente menos 1 sobre Q menos 1. Ao multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, você chega que a soma de infinitos termos da sua PG vai ser dada pelo primeiro termo dividido pela razão menos... por 1 menos a razão. Pronto. Então, toda vez que você quiser somar infinitos termos de uma PG, como é que você faz isso? Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Agora, olha o detalhe. Sempre que a razão estiver entre o quê? 0 e 1. Por exemplo, nessa PG, eu poderia fazer a soma de infinitos termos? Cara, poder até pode, só que não vai convergir para número algum. Essa soma vai para o infinito. Mas e se eu pensasse nessa PG indo nessa direção? Olha, indo nessa direção. Concorda comigo que a razão equivale a 1 sobre 2? Afinal, quanto que é 32 dividido por 64? Isso é meio. Ou seja, eu chego numa PG cuja razão vale meio, obviamente, quando eu vou nesse sentido. Então, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, meio e assim sucessivamente. E a gente agora sim consegue calcular essa soma. Como? Fazendo o primeiro termo 64 dividido por 1 menos meio, que é a razão. Você vai encontrar o resultado de 128. Percebeu? Tranquilo isso? Então veja que nessa videoaula a gente aprendeu a parte teórica dos últimos conceitos que precisamos saber sobre PG. Como encontrar o termo central, sabendo que ele ao quadrado é o produto dos extremos. A gente também aprendeu a como escrever termos consecutivos de uma PG. A nossa referência ao termo do meio. Para ir para frente eu multiplico pela razão, para voltar nós dividimos pela razão. E chegamos nessa situação. X vezes Q, x sobre Q. xq quadrado, x sobre Q quadrado. E que para somar os n primeiros termos de uma PG, eu preciso dessas 3 informações. Primeiro termo, razão, quantidade. E basta jogar nessa formulinha. Mas Pedrinho, se eu quiser somar infinitos termos de uma PG, primeiro a razão deve estar entre 0 e 1. E além disso, jogue na fórmula. Vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Mas Pedrinho, poxa, eu queria entender de onde que sai essa fórmula aí na soma dos n primeiros termos, só para não ficar uma coisa decoreba e aumentar um pouquinho mais os conhecimentos matemáticos. Sem problema, a gente vai ter essa explicação na nossa próxima videoaula e além disso as aulas de exercícios. Tranquilo, amigo? Então, prazer estar aqui com você, continue estudando.